Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento que você estiver assistindo. Neste vídeo, 20 de setembro de 2020, início da primavera, né? 22 de setembro, né? 2020, início da primavera, dia chuvoso aqui no Grande Rio, né? Pelo menos no Grande Rio, não sei no resto do estado, né? Não, mas até em Araruama, São Pedro da Aldeia, a chuva está agora que diminuiu um pouquinho. Mas nesse vídeo eu gostaria de analisar com vocês. Primeiro eu vou apresentar para vocês alguns fatos. E depois eu vou elencar alguns questionamentos, alguns dilemas que, sinceramente, ninguém sabe responder. É difícil. Nós encontramos muitos cientistas, né, que exercem a astrologia, muito em moda. Também tem a chutologia, também muito presente, né? E eu não gosto de fazer previsões, eu não tenho bola de cristal também. Eu perco por isso, eu não tenho bola de cristal. Então, eu trabalho com os fatos do passado, que estão influenciando até hoje, né, a economia, e dos fatos da conjuntura atual, né? Mas vamos fazer uma pequena retrospectiva. Vocês querem ver só uma coisa? A taxa do PIB ao longo do ano. Vamos ver. Em 2014, o PIB aumentou 0,5%. Esse percentual expressivo, né? Gerando muito emprego, naturalmente. Em 2015, aí o negócio realmente, o PIB tem um declínio de 3,55%. Em 2016, o PIB declina 3,28%. Em 2017 e 2018, a expansão do PIB foi de 1,32%. Mas é 1,32% considerando as duas casas decimais. Mas se você trabalhar com mais casas decimais, você vai perceber que tem diferença, né? Aí no governo Bolsonaro, em 2019, o PIB cresceu 1,14%. Então notem que a economia ela não está... Ela não conseguiu superar ainda a crise de 2015 e 2016. Afinal, nesses 2 anos, né, o PIB retraiu 6,71%. Isso é um fato. Eu não estou... E é claro que isso reflete, né? Vai refletindo. Para vocês terem uma ideia, eu quero fazer uma comparação aqui do primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2014. Aí vocês vão ver qual é a nossa situação. O setor agropecuário, ele, nesse período entre 2020, né, primeiro semestre de 2020, em relação ao primeiro semestre de 2014, o setor agropecuário até que teve um bom desempenho. Ele aumentou 19,06%. Né? Até que teve um aumento, né, bom. Né? A indústria, não podemos falar o mesmo, né? O primeiro semestre de 2020, em relação ao primeiro semestre de 2014, a indústria retraiu
17,00%, usando as duas escalas decimais, né? E a indústria ela é muito importante para a economia, né? A agropecuária precisa de equipamento, precisa de, né, que vai pegar na indústria, né? Os serviços também declinaram no primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2014. O declínio foi de 7,70%, que é um declínio expressivo, né? Porque, como eu sempre falo, né, o setor serviço ele tem uma participação no PIB, né, em torno de 70%, 71%, depende do trimestre, né? Mas é uma participação expressiva e gerador de mão de obra, né? Aí que está o detalhe, né? Gera muita mão de obra. E o PIB também. Se nós compararmos o PIB do primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2014, o PIB declinou 9,39%. É um percentual expressivo, né? 9,39% no primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2014. Eu estou falando de 2014, gente. 2014, o Brasil tem uma taxa de natalidade, milhares de jovens ingressam no mercado de trabalho, né? Ingressando no mercado de trabalho. As demandas pelos serviços públicos, né? A água, a saúde, água potável, né? Não precisa água mineral não, tá? Mas a água potável, um esgoto tratado, né? Saneamento básico, que é importante. Eu sempre digo que a saúde tem isso no saneamento básico, né? Eu não sou médico, não, pelo amor de Deus, me perdoe, né? Mas a pessoa bebendo uma água que está contagiada e fica difícil, né? Bom, e você tem transporte, são vários serviços públicos que não são ofertados adequadamente à sociedade. Porque a sociedade cresce, né? A população cresce, mas o produto interno bruto e seus setores e seus vários segmentos estão diminuindo. Olha que eu fiz uma comparação longa de 2020 para 2014. Aconteceu muita coisa nesse período. Pensem só, raciocinem, façam uma reflexão. Bom, esses são os fatos, né? São os fatos da nossa economia, né? E realmente é difícil, né? Agora, eu sempre repito, a culpabilidade não é só deste governo, não. Aliás, esse governo até me surpreendeu, né? Com aqueles R$600, eu sempre falo isso para vocês, né? Contrário a tudo e a todos, dentro da sua equipe econômica, Bolsonaro bateu o martelo, né? Eu sempre digo, olha, o auxílio emergencial de R$600 tem todas as digitais do Bolsonaro. A equipe econômica não. Já teve até alguns saíram, tal, né? Mas na atual conjuntura existe um dilema. Existem vários dilemas, né? Mas existe um dilema entre a flexibilização das atividades econômicas e sociais, com um eventual aumento de vítimas
da Covid-19. Existe isso, né? Porque não precisa ser médico, mas um lugar que tem aglomeração, todo mundo sabe disso. Você está ali com risco de contrair uma doença, o seu organismo já está debilitado, né? Sem, eu não sou médico clínico geral, não, hein? Sou economista, mas na aglomeração você pode contrair uma gripe. Ué, isso é normal, né? Você entra num elevador, né? O elevador está vazio, sim, está vazio. Mas na viagem anterior, poxa, ele desceu com não sei quantas pessoas, tinha pessoas ali com todo tipo de virose, né? Estavam ainda no ar, né? Porque esses vírus morrem, pelo amor de Deus, eles morrem, mas você surge no momento que eles ainda estão em atividade, né? Se reproduzindo ainda. Bom, então você percebe, né, não precisa ser nenhum especialista, que essa flexibilização das atividades econômicas já estão existindo, né? Agora a dúvida com relação aos colégios, né? Mas bares estão abrindo, né? Num determinado horário, né? Shoppings, né? Então também tem tudo com uma certa, né? Tem uma regra, né? Não pode entrar assim como outrora, né? Antes da pandemia, antes de 15 de março, digamos assim, né? Essas regras passaram a vigorar a partir do dia 15 de março, né? Desse ano, 2020, né? E agora você percebe, uma praia cheia, repleta, isso aí, eu fui de carro na casa de um amigo, eu estava só eu e minha filha, que eu não dirijo, e aí eu olhei para a praia estava repleta, todo mundo ali, poxa, parecia que não tinha nada. Festas, eu não moro próximo à comunidade, mas eu de longe ouço, de madrugada principalmente, ou de tarde, né? Eu ouço aquele barulho de música. Aí quando você vai assistir na televisão, aí você vê o público ali realmente, todo mundo bebendo, nada contra quem bebe não, mas bebe longe de mim também, tá? Agora, mas você percebe que aquela aglomeração, ela não está seguindo nenhum tipo de regra. Já morreram 130 e poucos mil, né, aqui no Brasil, né? 136 mil, eu não sei, eu tenho que ver os números corretos aqui, como cada dia aumenta, né? E nós estamos num período de pandemia mesmo, ainda. Né? E o outro aspecto também, que o Bolsonaro, foi ele, não foi a equipe econômica não. Isso aí eu posso, conhecendo o perfil acadêmico dos integrantes da equipe econômica, isso não foi ideia deles mesmo, né? Eles apenas operacionalizaram. Mas foi o Bolsonaro, as digitais ali, o Bolsonaro, dos R$600. Mas acontece que agora, realmente, o governo não tem despesa assim, né? Não tem tanto recurso, né? Aliás, não tem tanto recurso, não, ele tem déficit, tem dívida, né? Para R$600. Então agora o governo vai diminuir para R$300. Isso aí já está fixado, né? R$300, ao invés de 600, o auxílio emergencial, ao invés de R$600, já está sendo agora pago, né? R$300. E nem todos aqueles beneficiários dos R$600 vão receber os R$300.
Então, aí fica aquela dúvida, né? Será que a flexibilização da atividade econômica será capaz de superar, né, essa diferença de injeção de recursos no mercado? Que diminuiu de 300 para 600. Né? O comércio agora está abrindo mais, com muita regra, né? Várias regras. Tem atividade que está funcionando só para minimizar o prejuízo, porque não está tendo lucro, não. Não estão tendo lucro, porque aquele equipamento, aquela instalação foi idealizada, né, para um determinado contexto, para um determinado número de circulação de pessoas, né? Mas agora, como a circulação de pessoas agora obedece a várias regras, né? As instalações, elas vão funcionar, né? Porém, sem apresentar aquela rentabilidade mínima que o projeto inicial foi idealizado. Se idealizou o projeto, né, para ter uma rentabilidade mínima, pelo menos, não sei, X% ao ano. Não vou botar percentual aqui não. Mas, com as novas regras de flexibilização, a empresa ela não vai alcançar aquela taxa de rentabilidade. Em alguns casos ela vai zerar, mas pelo menos ela vai diminuir o prejuízo. Aos poucos ela vai amortizando o seu prejuízo. Né? E isso é uma questão que, sinceramente, é difícil de responder, é muito difícil. Porque a dinâmica, tudo ocorreu em 2000, a pandemia, em novembro temos eleições, quer dizer, a dinâmica do mercado ela não está em uníssono com o calendário político partidário, razão pela qual a possibilidade da crise é sempre acentuada. Ou pode existir uma expansão da economia, mas que é incapaz de atender aos anseios da sociedade. Principalmente o emprego, o rendimento, o saneamento básico, a escola. Né? Então é muito difícil a nossa situação. E são dilemas que eu estou apresentando para vocês de difícil resposta. Não tem, o mercado é muito dinâmico, não tem como você responder a esses dilemas, a esses questionamentos que eu estou apresentando. Vamos ver se o mercado vai suprir, né, essa queda do auxílio emergencial de 600 para 300. Espero que sim, espero que a atividade econômica aumente e supere, né, a queda, né, do recurso destinado ao auxílio emergencial. Então, são dilemas. Né? Será que a economia será capaz de propiciar rendimento suficiente para suprir a queda, né, do auxílio emergencial? É uma questão. Né? Será que teremos uma segunda onda de pandemia? Não sei. Na Europa está existindo, em alguns países, né? Pode acontecer aqui, né? Aqui, inclusive, nós anteriormente, né, lá no início, né? Não, aqui é um clima tropical, isso é coisa para país frio, né? Clima frio, né? Tal. Moramos num país tropical, abençoado por Deus, né? E bonito por natureza, não já diria o Jorge Ben, né? Bom,
Mas a pandemia chegou, com verão, com calor, com tudo isso. Chegou de qualquer forma, né? Então nós não sabemos. Existem muitos questionamentos para serem respondidos. E ninguém tem aquela resposta correta, aquela resposta certa, aquela resposta que você tem convicção. Não, isso acontecerá em tal data. Não, ninguém pode fazer isso. Isso é uma irresponsabilidade, né? E a incerteza e as expectativas negativas, né, de outrora, né, mas também de hoje, mas também presentes hoje, a incerteza e as expectativas negativas obstaculizam o investimento, o nível de emprego, o consumo. Isto é, a expansão macroeconômica é prejudicada, destacando que a arrecadação, a redução da base tributária também diminui, né? O governo diminui a sua arrecadação. A frustração de receita tributária é muito grande, claro, porque os tributos incidem sobre a atividade econômica, né? E no Brasil incide muito sobre o consumo, né? Consumo diminuindo, atividade econômica diminuindo. É claro que a arrecadação tributária também vai diminuir, mas ela tá, em contrapartida, os gastos do governo, as despesas do governo estão aumentando. Então, por mais eloquente que seja o discurso de qualquer autoridade, ela não é capaz de redirecionar o recurso aplicado no mercado financeiro ao investimento, né? E nós observamos isso, nós demonstramos isso, né, através das tabelas, né, que estão no blog, né, que o M1, né, meio de pagamento, papel, moeda em poder do público, mais depósito à vista, no conceito M1, né, os meios de pagamento do conceito M1, eles estão praticamente direcionados ao consumo ou ao investimento, ao gasto, que gera economia, que gera, né, faz a economia crescer, né, gerando emprego, gerando produção e tudo mais, que nós já discutimos, né? Mas, quando você analisa a composição dos meios de pagamento, você abre lá no Banco Central, né, aí você percebe que os meios de pagamento no conceito M1, eles são bem menores do que a poupança. São bem menores ainda do que os títulos do setor privado. Então, isso é sinônimo que o agente econômico não acredita na política econômica. Não é nesta política econômica, são nas diversas políticas econômicas que estão produzindo, né, efeitos nefastos à economia. Que uma política econômica equivocada hoje, ela vai surtir efeito amanhã, depois de amanhã, e vai se prolongar, até que alguém tenha condições de realmente modificar, né, a política econômica, né, mas tem que ter muita coragem, muito, né, tem que negociar muito, e essas negociações são, na maioria das vezes, são negociações inconfessáveis, né? Pessoal, essa é a nossa situação, mas não é por isso que nós vamos ficar pessimistas, né? Vamos fazer a nossa parte, pelo menos vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte e, como eu sempre digo, discernimento para as autoridades. Que assim seja, meu Pai, e graças a Deus.